Atualmente, as pessoas estão com mais tempo para observar e dar valor às pequenas coisas. Estão mais atentas aos detalhes. Por exemplo, o que torna possível o simples ato de lavar as mãos. Centenas de profissionais dedicados à atividade de captação, tratamento e transporte do recurso mais essencial para a vida, a água. Quilômetros de tubos que atravessam cidades, estados e países da América Latina, para garantir condições dignas à vida de milhões de habitantes. Nós não podemos parar. Somos a Saint-Gobain Canalização. Trabalhamos com responsabilidade e segurança pela proteção da saúde dos nossos funcionários e das comunidades onde estamos presentes há mais de 80 anos. E assim nos manteremos firmes, com o mesmo propósito: levar água ao alcance de todos. Saint-Gobain Canalização, o caminho seguro das águas. Boa tarde, muito boa tarde a todos que estão conosco. Iniciamos hoje mais uma transmissão do Pan Academia Digital. E hoje estamos com a segunda parte da apresentação de transientes hidráulicos. E para essa apresentação, me acompanharam o professor Marcos Viana. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, alunos virtuais. Bom, esse será o Pan Academia do ano de 2021. No ano de 2020, a gente começou com esse programa que tem sido muito sucesso. Isso colocando em números, a gente vê que o Pan Academia, ele iniciou com o Pan Academia presencial, que é um módulo, são módulos que nós apresentamos em nossa fábrica, onde que o participante ele tenha a possibilidade de, além de participar de um conteúdo teórico de apresentação, de um nível bem avançado nas questões técnicas dos nossos produtos, que são tubulações de ferro fundido, e conexões e válvulas, assim como a oportunidade de conhecer todo o processo produtivo de fabricação dos nossos materiais, com a oportunidade também de passar e conhecer o laboratório de qualidade, onde que a Saint-Gobain tem este compromisso de prezar por qualidade na fabricação de seus produtos, assim como finalizar essa visita técnica à nossa fábrica, esse curso presencial à nossa fábrica, com a visita a um stand. Temos um stand de demonstração, onde que o participante tem a possibilidade de ver um pouco na prática como funcionam nossas juntas travadas, tanto travamento interno como travamento externo. Aqui está algumas fotos dos Pan Academias anteriores. Falando um pouco da Saint-Gobain, para quem não conhece, Saint-Gobain no mundo, a gente está presente em 68 países, sendo como colaboradores 171 mil no mundo todo, e já no Brasil 12 mil. É claro que esse número, se fôssemos atualizar hoje, esses números já estariam um pouco maiores, porque a cada momento que passa, cada tempo que passa, a Saint-Gobain vem se tornando cada vez maior em sua estrutura, inclusive também em atendimento aos seus clientes. Já no Brasil, somos 12 mil colaboradores, contando com diversas marcas, que muito provavelmente vocês devem conhecer algumas dessas, que é a Brasilite, a Saint-Gobain, a Norton, o Isover, Placo, já a Saint-Gobain Canalização. Saint-Gobain Canalização, aqui a gente deixa em destaque a nossa produção, fabricação de tubulações e conexões de ferro fundido. Temos uma linha completa que poderá atender os diversos tipos de sistema de adução de água, adução de esgoto,
e linhas também especiais, e linhas para a parte industrial, assim como para mineração. Nossas tubulações são do tipo ponta e bolsa, com sistema de junta elástica, onde que de forma muito fácil é feita a montagem dessa tubulação. Assim também contamos com as conexões, são conexões com bolsas, conexões com flange, tendo a possibilidade de, com flange, também produzir com gabarito de furação de normas especiais. Temos uma linha completa de tampões para os diversos locais e setores de aplicação, seja em via pública, expressa ou estacionamentos, uma linha completa de válvulas gaveta, borboleta, comportas, assim como uma linha dedicada dedicada à construção civil. Então, muitos de vocês já conhecem esses produtos, a gente sempre coloca que a gente deixa como uma disponibilidade a todos os nossos clientes para que a qualquer momento que queira conhecer as linhas de produtos da Saint-Gobain tem essa possibilidade. Deixa eu só trocar a apresentação. Me desculpem. Agora sim. Bom, hoje, como já antecipamos, a apresentação será com um professor. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para quem não conhece. Meu nome é Thiago Leite, eu atendo todos os mercados de saneamento, indústria e mineração, basicamente atendendo as localidades do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Por isso que aqui, eu moro em Belo Horizonte, eu já tive a oportunidade de conhecer e visitar o professor em seu escritório, que para mim foi um motivo de muita honra, por todos que eu converso e falo que eu conheço o professor, e todos externam o mesmo sentimento de gratidão e um sentimento de honra de conhecê-lo. O professor, ele possui graduação em Engenharia Civil na Universidade Federal de Minas Gerais desde 1974, mestrado em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, isso em 1979, e doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Escola de Engenharia da UFMG. Hoje, o professor está aposentado e também é diretor da Bloom Consultoria, dedicada à consultoria em palestras técnicas e produção de material didático. Professor, seja muito bem-vindo a essa live. Eu deixo com você toda a liberdade para você se apresentar e seguir com o material. Eu vou estar conduzindo aqui os slides, assim que você precisar, só acionar que eu faço a passagem dos slides. Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo e boa apresentação. Muito obrigado, Thiago. Imagino que a maioria de vocês já tenha assistido a primeira palestra, né? Se alguém está me conhecendo agora, o Thiago já fez minha apresentação. O golpe de Ariete é uma espécie de bicho-papão, né? O pessoal acha, nossa, mas ninguém ensina isso, ninguém... A gente sai, e de fato, né, sai da escola de engenharia, principalmente a parte de engenharia civil, nós, engenheiros civis, saímos da universidade imaginando que esse golpe de Ariete é um negócio muito complicado, porque ninguém ensinou para eles na graduação. De fato, não é complicado, é até intuitivo. O problema é que cada caso de golpe de Ariete é um caso diferente, né? Então, a gente diria que existem alguns casos clássicos, mas, na realidade, a gente estuda o golpe de Ariete juntos, né? A gente e o cliente, vamos fazer daqui, vamos fazer dali, que alternativa adotar, com o que vocês estão acostumados, no caso de companhias de saneamento, quais são os métodos que vocês gostam de utilizar mais para combater o golpe de Ariete, e aí a gente chega a um consenso, a gente chega a uma solução que se aplique a cada caso especificamente.
Teve um aluno virtual que me corou. Professor, eu fiz vários cursos de golpe de aritmética, vocês nunca ensinam o macetinho. Vocês escondem o pulo do gato. Não é questão de esconder o pulo do gato, é exatamente o fato de que cada probleminha é um problema específico, né? E a gente estuda aquele problema juntos, né? E chegamos numa solução que pode ser diferente conforme a pessoa que esteja estudando deseje utilizar um método ou outro para o controle do golpe. Bom, isso posto, vamos dar início aí à nossa aula. Espero não esconder, não estar escondendo nada, por favor, perguntem, né? Na última aula a gente viu os conceitos básicos, falou sobre adutoras por gravidade, e hoje nós vamos ver as adutoras por recalque, que normalmente constituem o maior número de casos que a gente estuda, né? É bom saber que a adutora por gravidade também dá golpe, viu, gente? Eu já tive casos complicados para resolver, especificamente aqui em Belo Horizonte. Há pouco tempo eu tive um caso aparentemente complicadíssimo, que foi tão fácil de resolver, mas o pessoal não sabia que dava golpe, né? Aí saiu arrebentando tubo para todo lado na nossa topografia de altos e baixos aqui das Minas Gerais, né? Pra vocês terem uma ideia, aqui em Belo Horizonte, a minha casa fica... Você vê que eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte, mas a minha cota é 1.200. Quando eu falo isso lá na Europa, o pessoal fala, então tem neve. Não tem, não. Não tem, é 1.200, mas não tem neve, não. Então, eu moro na cota 1.200 e se a gente for descendo, quando chega lá embaixo no Rio das Velhas, eu estou na cota 800. Então, vocês vejam que de 800 para 1.200 tem a variação de 400 metros aqui na região que eu moro. Então, nós temos problemas de golpe de arite sérios, né? Especialmente em adutoras por gravidade. Como o pessoal não está preparado para isso, toma susto quando arrebenta, né? Mas hoje, então, vamos ver as adutoras por recalque. O que é mais, Thiago, que nós vamos ver? Dá uma clicada aí. Ah, sim. Então, vamos ver o caso da parada de bombas, né? E o caso de recalques curtos e recalques longos. É o que eu preparei para vocês hoje. Vamos nessa. Aí está um caso típico de recalque, né? Está aí a bombinha instalada, tem um reservatório aqui embaixo, ela bombeia água para o reservatório lá de cima, né? E observem que nós estudamos o caso em que eu tenho a bomba e tenho uma válvula de retenção também. Por que diabos ter essa válvula de retenção? Porque, senão, toda vez que eu for bombear, tem que encher essa adutora de novo, né? Então, a válvula de retenção serve para mantê-la cheia. E aí, o que acontece quando vem aquelas ondas de carga que a gente viu na última aula? Ao encontrar a válvula de retenção fechada, a água bate com a cara na porta e a pressão que deu para baixo, a variação de carga que deu para baixo, vai dar para cima, né? Se não tivesse a válvula de retenção, talvez a água passasse pela bomba. A gente poderia estudar a água como uma turbina invertida e o golpe não daria tão alto, né? Mas a gente coloca essa válvula aí para poder não esvaziar a tubulação. Se não, feito a gente diz por aqui, desvazeia, né? Desvazeia tudo. Eu já fiz adutoras curtas, curtíssimas, então não coloquei válvula de retenção, né? Mas, de modo geral, tenho a válvula de retenção instalada sim, né? A gente está vendo aí os dados que a gente tem normalmente, tem aí a altura geométrica, que é o HG, tem a perda de carga HF, né? E é contra esse HG mais HF que a nossa bomba vai trabalhar. Então, existe o chamado plano de carga efetiva, que é uma linha horizontal que passa pelo nível de chegada lá da tubulação no reservatório, e tem o que a gente chama de linha de carga efetiva, né? Que, na verdade, a gente coincide com a linha piezométrica nos casos de condutos forçados, porque a energia cinética, o 2/2G, é muito pequenininha. Então, coincidimos linha de carga efetiva e linha piezométrica, que é o que está aparecendo por aí. Nós vamos aprender a determinar o que acontece junto à bomba e a meio caminho da adutora. É o que a gente vai fazer. Para isso, a bomba é um conjunto girante, né? O conjunto motobomba tem um conjunto girante, tem o rotor da bomba, tem o eixo, a luva de acoplamento, o rotor do motor elétrico. Esse negócio vai começar a rodar e vai ser importante a gente conhecer
como que se comporta a mecânica dos corpos em rotação. De modo geral, a gente estuda muito a mecânica pontual, né? Quando nós da engenharia civil. Mas a gente estudou na escola, talvez não tenha dado muita importância, porque o pessoal da mecânica aqui gosta mais disso, a mecânica dos sólidos em rotação, né? Tem as mesmas fórmulas, né? Força igual a massa vezes aceleração e vai por aí afora. Só que enquanto na mecânica pontual a gente utiliza a massa, na mecânica dos sólidos em rotação o pessoal usa o momento de inércia. Enquanto a gente usa a velocidade, o pessoal da mecânica dos sólidos em rotação usa a velocidade angular. E no caso da aceleração, que para nós é dv sobre dt, para eles é o d ômega sobre dt, da aceleração angular, né? E quando a gente calcula a força, eles calculam o momento. O momento igual a força vezes a distância, né? Vezes x. Ok? Quer dizer, por exemplo, quando a gente calcula a potência na mecânica pontual, potência para nós é força vezes velocidade, né? Potência é trabalho sobre tempo. Trabalho sobre tempo, trabalho é força vezes distância, dividido pelo tempo vira força vezes velocidade, né? Então, igual a GMV. Enquanto que na mecânica dos sólidos em rotação, para calcular a potência, a gente usa a aceleração da gravidade, em vez de massa, usa o momento de inércia, em vez de velocidade, usa velocidade angular. E na segunda lei de Newton, volta um tiquinho, Thiago. Tem volta um, por favor. Aí, exatamente. Enquanto que na segunda lei de Newton a gente calcula como força igual a massa vezes aceleração, na mecânica dos sólidos em rotação, em vez de força, a gente entra com o momento. Em vez de massa, entramos com o momento de inércia. Em vez de aceleração, entramos com d ômega sobre dt, que é a aceleração angular. Prontinho. Isso posto, vamos imaginar, pode passar o slide. Aí está um sólido em rotação em torno do seu eixo, né? Tem a velocidade angular. No instante t1, eu tenho ômega 1. No instante t2, eu tenho ômega 2, né? Então, considerando que t2 seja igual ao t1 mais o ΔT. Bom, vamos dizer que ele esteja sendo freado. Não passa ainda, não. Agora tá, aí está. Tem um momento frenante sendo aplicado. Ele varia, né? No instante t1, ele vale m1. No instante t2, ele vale m2. Então, vamos dizer que o momento frenante seja a média desses dois daí, né? Que acontece no ΔT, no T2 igual a T1 mais ΔT, da mesma forma. Ok, pode passar. Então, aí está, né? O momento frenante que atuou entre os instantes T1 e T2 terá sido a média, M1 mais M2 sobre 2. E a aceleração, ou a desaceleração, como queiram, né? Vai ser, então, igual ao ômega 2 menos o ômega 1 sobre ΔT. Então, como força é igual a massa vezes aceleração, né? No nosso caso, em vez de força, nós vamos usar momento, em vez de massa, a gente vai usar a inércia, e em vez de aceleração pontual, é aceleração angular. Então, a gente escreve M1 mais M2 sobre 2 igual a menos I, porque eu estou freando, ômega 2 menos ômega 1 sobre T. Ou seja, ômega 1 menos ômega 2, passo para o lado de lá, tiro o sinal negativo, ΔT sobre 2I, que multiplica M1 mais M2. Né? Ah, que saudade dessa matemática, né, gente? Então, quando a gente calcula golpe de Ariete, a gente não pega o momento de inércia do jeito que a gente está acostumado a fazer na faculdade, a gente pega o chamado WR2, né? O fabricante fornece para a gente o WR2, que nada mais é que a inércia, que tem a ver com massa, multiplicado pela aceleração da gravidade. Ok, vamos nessa. Mais um. Então, eu escrevo ômega 1 menos ômega 2 igual a G ΔT sobre 2WR2, né? Simplesmente substituir lá na equação de cima, tirou I, entrou GI, né? Entrou WR2 vezes G, aliás, né? Que multiplica M1 mais M2. Que ótimo! Se eu dividir todo mundo pela rotação inicial, ômega 0, então acontece essa expressão daí de baixo, né?
ômega 1 sobre ômega 0 menos ômega 2 sobre ômega 0 igual a G ou ΔT sobre 2 WR2 vezes ômega 0, que multiplica M1 mais M2. Estamos chegando no fim. Está aí a equação rearranjada. Agora, eu dividi o M1 e o M2 por M0, que era o momento no início do movimento. Dividi e multipliquei, né, gente? Apareceu o M0 lá em cima e os M0 aqui embaixo. Se eu chamar M sobre M0 de delta, e se eu chamar ômega sobre M0 de alfa, então eu posso reescrever a equação alfa 1 menos alfa 2 igual a GM0 sobre 2WR2 ômega 0. Botei o ΔT para fora, beta 1 mais beta 2. Olha que fórmula bonitinha, né? Então, o alfa é igual a ômega sobre ômega 0, que é igual a N sobre N0, e o beta fica sendo igual a, pode colocar, Thiago? Aí, rotação sobre a rotação inicial, e entra o beta, que é igual a M sobre M0, né? Onde os M são os momentos. O M no dado instante e o M0, o momento inicial. Vamos nessa, Thiago. Ok. Os zeros se referem à condição inicial, né? O que estava acontecendo no começo. Muito bem. P, potência igual a massa vezes velocidade, né? Ou igual a força vezes velocidade. Portanto, substituindo força pelo momento e a velocidade pela velocidade angular, eu concluo que o momento é igual a potência sobre a velocidade angular. Sim. Então, vamos reescrever a fórmula de cima. O alfa 1 menos alfa 2 fica igual a GP0. Tá vendo? Porque o momento eu não tenho, mas a potência eu tenho, né? Então, fica mais fácil lidar com isso, né? Substituindo os termos GP0 sobre 2 ômega R2 ômega 0 ao quadrado, ΔT, delta 1 mais beta 2. E, então, sendo P0... Essa é a fórmula da potência que a gente usa para calcular a bomba, né, gente? P é igual a gama QH sobre eta. Portanto, P0 é igual a gama Q0 H0 sobre eta 0. Vamos trocar lá em cima. A fórmula está ficando grandona. Alfa 1 menos alfa 2 igual a G sobre 2WR2, que multiplica gama Q0 H0 sobre eta 0. 1 menos ômega 0 ao quadrado, delta T, beta 1 mais beta 2. Vocês vão receber isso, né, gente? Vocês recebem, não é, Tiago? Sim, após a transmissão, a gente enviará essa apresentação, eles vão ter tudo isso na apresentação. Tá, nós vamos chegar na formulinha que a gente usa muito e que tira por aí sem saber por quê, né? Essa formulinha, alfa 1 menos alfa 2 igual a G sobre 2WR2, gama Q0 H0 sobre eta 0, 1 sobre ômega 0 ao quadrado delta T, beta 1 mais beta 2. Essa fórmula está muito chata. Vamos dar uma mexida nela que ela está muito enjoada, né? Ora, ômega, velocidade, é igual a 2πn sobre 60, né, gente? Ômega é o quê? Ômega é a velocidade com que a onda está girando em radianos por segundo. Eu não quero saber de radiano por segundo. Eu quero saber de rotação por minuto. Rotação por minuto é RPM. RPM, eu me lembro do RPM, tinha aquela música, mas uma raia, nós vamos invadir sua... Não é invadir sua praia, é outra. Invadir sua praia. É o traje a rigor, né? Esse aí, o RPM, é outra coisa. Eu confundi as músicas. Mas eu fiquei, então, substituir o ômega por N, tá vendo, gente? Entrou mais número na fórmula, né? Vamos mais uma. Em vez de melhorar, está piorando, né? 60 ao quadrado vira 3.600, né? 2π vai ficar 4π2, que multiplica pelo 2 e vira 8. E eu chego, então, nessa fórmula mais comprida um pouco, mas eu vou substituir os valores, que esse negócio está ficando muito comprido, né? O gama vale 1.000 kg-força por metro cúbico. A aceleração da gravidade, vamos a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Multiplica, divide, soma, subtrai, aplica logaritmo e faz umas continhas, e eu chego nessa fórmula que a gente encontra por aí, sem saber por quê, né? Tá aí ela explicadinha para vocês. Alfa 1 menos alfa 2 igual a esse número mágico, que não é mágico nada. Agora a gente sabe que esse 446.826 a gente obtém
substituindo os números, né? Substituindo o gama e o G na formulinha, que multiplica Q0H0 sobre WR2, zeta0 N0 ao quadrado, delta T, beta 1 mais beta 2. Conheço todo mundo aí nessa divisão, né, gente? Conheço Q0, conheço H0, conheço o WR2, conheço eta 0 e conheço N0. Ah, que formulinha bonitinha, né? Vou chamar esse número aí de KB, coeficiente da bomba, né? E aí minha formulinha fica alfa 1 menos alfa 2 igual a KB delta T, beta 1 mais beta 2. Essa fórmula aí do KB é importante sempre que a gente vai calcular o golpe de Ariete em bombas, qualquer que seja o método. Se eu resolva pelo método que a gente vai ver, ou pelo método das características, ou pelo método das diferenças finitas, esses dois últimos em computador, eu preciso desse númerozinho aí, que a gente pega essa fórmula e não sabe de onde veio. Olha aí, quem falou que eu não estou ensinando os macetes? Estou ensinando direitinho, né? A gente sabe agora de onde que veio a formulinha mágica. E vamos ver o que diabos eu vou fazer com esse trem aí, né? Vamos para outra. Outro slide. Esses gráficos que vocês estão vendo aí foram apresentados num livrinho que a gente usava muito antigamente, né? Em 1975, quando eu era noivo, eu estudava em São Carlos e vinha para Belo Horizonte uma semana sim, outra semana não. Vinha de Ação Cometa. Ora, o que eu ia fazer no ônibus durante as 10 horas que o ônibus vinha de Belo Horizonte de São Paulo para Belo Horizonte e vice-versa? Ora, eu ia lendo o Waterhammer Analysis, que é o livro do John Permaker, né? Onde tem esses grafiquinhos daí. Esses grafiquinhos, tem vários grafiquinhos, mas esses especialmente me permitem conhecer o que acontece quando eu paro a bomba, o que acontece com a carga junto às bombas e a meio caminho da adutora. Observem que existe um coeficiente nas abscissas do gráfico, eu tenho que entrar com o valor de KB2L sobre A. O KB é essa formulinha que a gente acabou de ver. Nós deduzimos passo a passo. L é a extensão da linha de recalque e A é a celeridade. Celeridade nós já sabemos calcular, né? Aliás, até mandei para vocês devem ter recebido, quais são os valores do K correspondente a diversos tipos de materiais. O pessoal perguntou, e se for PEAD, né? Polietileno de alta densidade, e se for polipropileno, né? E se for poliéster reforçado com fibra de vidro, eu mandei para vocês os valores todos calculadinhos, né? E mandei e chamei a atenção de vocês para o valor de K do PVC, né? Que é igual a 38, e o pessoal adota 18, porque no manual de hidráulica do Azevedo Neto saiu 18 e continua 18 há muito tempo. Já avisei o pessoal para mudar, não sei por quê. Belo dia alguém digitou errado, coisa que vale, em vez de 38, veio 18. Né? Bom, eu preciso conhecer o valor de KB2L sobre A, que aparece nas abscissas, e preciso conhecer o valor de 2ρ. Existem curvas diferentes, né, para cada valor de 2ρ. Esse 2ρ deve estar no próximo slide, será, Tiago? Lá está ele, né? 2ρ igual a o zero sobre GH0. Onde A é a celeridade, que nós já sabemos calcular. O zero é a velocidade com que a água escoa pela adutora na condição inicial do golpe. G é a aceleração da gravidade. Por que esse negócio chama 2ρ? Não sei. Em 1975, quando eu estudava isso, já era, viu? Já adotaram esse nome para essa, vamos dizer, essa característica da tubulação, AU zero sobre GH0. Então, esses grafiquinhos me permitem, quando eu conheço as características do conjunto motobomba e as características da adutora, ele me permite prever o que vai acontecer em termos de golpe, né? Em termos de transiente é mais bacana, porque é importado, a gente pode cobrar mais caro, né? Ao longo da minha tubulação de recalque. Vamos ver como é que a gente faz esse negócio. Vamos ver o próximo slide. Bom,
São dois gráficos, esse gráfico da esquerda, que me permite conhecer o que vai acontecer junto às bombas, e o gráfico da direita, né, que me permite determinar o que vai acontecer a meio caminho da adutora. Então, com isso aí, eu consigo determinar o que vai acontecer em termos de redução de carga, em 2 pontos da minha adutora. Mas eu tenho um terceiro ponto, que é o ponto de chegada, lá no reservatório. Reservatório, a carga que Deus lhe deu, né? É a carga H0. Portanto, eu vou ter 3 pontos para poder saber como é que vai ficar a envoltória das cargas transitórias. Junto à bomba, no meio do caminho e no reservatório. E eu vou juntar esses pontos, conforme a gente vai ver, e determinar a envoltória das cargas. Para poder fazer isso, né, o primeiro passo é determinar o valor de KB2L sobre A, que é o valor das abscissas, né? Observem que ele varia aí de 0,02, né? De 0,03, de 0,03 até 1. Bom, esse KB é dado por essa formulinha que a gente conhece, né, que a gente viu como é que faz, e que reúne a inércia do rotor da bomba cheio d'água, do eixo de rotação, da luva de acoplamento e do rotor do motor. Isso tudo aí entra na conta, né? Quanto mais inércia tiver, mais momento eu vou ter que aplicar para poder fazer a bomba parar de rodar. Não é isso, gente? Vocês lembram daquela experiência da física, né? Que era exemplificado por uma bailarina, né? Que corrupiava em volta dela, né? Ficava rodando em volta dela, com os braços abertos, né? De repente ela fechava os braços e a velocidade aumentava para que o momento de rotação, o momento angular, se conservasse, né? Então, isso tem a ver com, na hora que ela abriu os braços, o peso dela foi para fora, aumentou o momento de inércia e ela girou mais devagar, né? Então, quanto maior o momento de inércia, mais torque eu vou ter que aplicar para poder fazer com que ela gire com a velocidade maior. Mas então, nós vamos ver como é que nós vamos fazer com esse KB aí já já. De modo geral, o fabricante me fornece, né? Eu tenho que perguntar para o fabricante. Especialmente para o fabricante do motor elétrico, porque a maior inércia que eu tenho é a do motor, do rotor do motor elétrico. O fabricante da bomba me dá a inércia do motor dele, do rotor da bomba. Agora, do eixo e da luva de acoplamento, a gente deixa para lá, né? Chamar a atenção de vocês para um problema importante que é que determinados fabricantes fornecem para a gente o GD2, viu? Esse GD2, ao invés de utilizar o raio para calcular a inércia, eles utilizam o diâmetro. Ora, vocês estão vendo que WR2 pega o raio e eleva ao quadrado. GD2 pega o diâmetro e eleva ao quadrado. O que acontece se eu estiver usando o diâmetro em vez do raio? Eu estou pegando um valor 2 vezes maior. Eu elevo ao quadrado e fica 4 vezes maior. A formulinha foi deduzida para WR2. Então, se no lugar dela eu colocar o GD2, eu vou estar pegando o número 4 vezes maior, né? E vou achar um golpe muito menor do que ele vai ser realmente. Então, fala com o fabricante, eu quero WR2, mas se ele for um camarada amigo, eu só sei o GD2, você pega e divide por 4, tá? Agora, tem vezes que o fabricante nem sabe, né, qual é a inércia dele. Existe o caso em que eu vou estudar um golpe de arite e nem sei que bomba que eu vou colocar ainda, né? Vai para a concorrência, né? Eu tenho que fazer estimativas. Aí, nesse caso, aí vocês podem usar uma formulinha que quem usa sou eu, né? E que se vocês contar para os outros que fui eu que ensinei, eu vou negar, eu nego, eu não ensinei isso de jeito nenhum, né? Na verdade,
Essa formulinha aí, WR2 igual a CP sobre N elevado a 1,435, é do tempo dos fabricantes de motor, acho que era Kubota, né? Formas de Kubota. Eu nem lembro mais onde diabos que eu fiz esse negócio, para ser franco. A gente pega a potência, divide pela... Mas eles deduziram isso para motores síncronos. E eu uso meio na marra para motores assíncronos. Tá? Pega a potência do motor, potência nominal dele, divide pela rotação, eleva a 1,435. Aí, de vez em quando, eu pego uns dados de fabricante de motor e faço uma regressão e acho o valor de C, que varia entre 50 e 150. Varia demais, né? 150 é motor elétrico de antigamente. Esses motores elétricos estão indo embora, né? Hoje a gente já tem motores de alto rendimento, né? Eles tendem a ficar mais leves. Então, eu tenho achado o valor de C em torno de 70, 75. Né? Mas se você usar 100, não dá ruim, não. Tá? Se você usar 100, não dá ruim, não. Então, entrem com a potência do motor em cavalos, entrem com a rotação em RPM, deve ter por aí, Thiago, se você der mais uma clicada. Dá uma clicadinha aí. Ué. Não apareceu, não. Mas o NRPM todo mundo sabe. Uma vez calculado o valor do KB2L sobre A, que eu vou usar nas abscissas, eu vou calcular o valor de 2ρ, igual a U0 sobre G. Tiago, são 17h41? Nós começamos mais tarde hoje? Não, no tempo certo. Acho que está muito densa a apresentação, achei muito conteúdo, né? Eu posso dar uma estendida nela? Ou tem um tempo... A gente preconiza o limite de 1 hora, mas acredito que uns 5 minutos a mais, se a turma estiver interessada, a gente pode estender. De repente a gente corta as perguntas, é bom que eu não passo apertado, né? Então, calculamos o valor de 2ρ, que é igual a U0 sobre GH0, sendo o 0 a velocidade média com que a água está andando na adutora, e G a aceleração da gravidade. Mole. Vamos ao passo 3 agora, né? Vai estar 1. Já pulamos para o 5. O passo 3. Bom, calculados esses valores, parece que faltou um slide aí, Thiago. Mas não tem problema. Eu vou entrar. Vocês estão vendo aí nas figuras. Entro com o valor de KB2L sobre A. Vou até o valor do 2ρ que eu achei e jogo para a esquerda, onde eu vou encontrar no gráfico da direita qual vai ser a redução da carga junto à bomba e no gráfico da direita qual vai ser a redução da carga a meio caminho da adutora. Esse é o valor de ΔH sobre H0. Dados esses valores, vamos para o passo seguinte. Próximo slide. Eu posso calcular qual é a redução da carga junto à bomba e qual é a redução da carga a meio caminho, né? Marco o ponto correspondente ali acima da bomba, o ponto correspondente a meio caminho, e eu falei para vocês, lá no reservatório, a carga não muda. Então, junto esses pontos, eis aí, gente, a envoltória das cargas transitórias mínimas, né? Acontece que o ParMaker não tem, ele tem os gráficos para a situação em que não tem válvula de retenção. E eu tenho válvula de retenção. O que é que eu vou fazer? Eu vou imaginar o que a gente viu na simulação da aula passada. O que dá para baixo, dá para cima. Né? E vamos ver o próximo slide. Aí está. Né? Eu pego essa linha que eu tracei embaixo de vermelho e rebato para cima, tendo como referência a linha piezométrica correspondente à vazão zero. Tá? Essa é a maneira que a gente tem de subtrair das cargas que eu obtive o efeito da perda de carga ao longo da adutora. Então, olha, rebato o valor em relação ao plano de carga efetiva para cima das duas linhas. Aquela linha lá em cima representa a envoltória das cargas transitórias máximas.
Estão aí as duas linhas que eu queria. Olha aí que bacana, né? Observem que o perfil da adutora é um perfil muito bacana, porque ele é côncavo o tempo todo. Eu deixei para subir lá no final. Então, a linha a envoltória das cargas transitórias mínimas não cortou, a não ser lá no finalzinho, né? Não cortou a linha, o perfil da adutora. Então, que bom. Esse caso é uma gracinha, né? Vamos ver outro. Ligo a mão livre, né? Eu falei com vocês. Estão aí as envoltórias. E pronto. Vamos ver o que mais que nós temos aí. Vamos fazer um exemplo, né? As cargas transitórias de uma adutora por recalque representadas nessa figura que apresenta essas características. Conheço o tubo, que é ferro dútil da PAM, que é o melhor que tem aí disponível, né? Ele tem só 100 milímetros, espessura 3 milímetros, extensão 300 metros. A bomba tem 15 cavalos e 1.750 RPM, está bombeando 10 litros por segundo contra o desnível geométrico de 55 metros e uma perda de carga de 5 metros. O rendimento da bomba é 80%. Dado isso daí, eu calculo primeiro a celeridade. Nós vimos como calcular isso na última aula. Essa é a formulinha que eu uso. Substituo os valores e encontro 1.198 metros por segundo. Pronto. Outro. Calculo WR2. WR2 não foi dado pelo fabricante. Usei a formulinha, né? Aliás, não tinha nem fabricante. Eu estou estudando, nem consultei fabricante ainda, né? Achei WR2 igual a 0,11 kgf vezes metro quadrado. Com isso, eu posso calcular o KB. Faço as contas, são dadas a vazão, que entra em metro cúbico por segundo, entra a altura manométrica, que é o 55 mais o 5, o WR2 que eu calculei, o rendimento da bomba foi dado e a rotação da bomba também foi dada. Então, acho o KB igual a 0,99 segundos a menos 1. Posso calcular o KB 2L sobre A, que dá 0,50. Que legal. Já tenho a abscissa. Vamos ver como vamos achar a ordenada, né? Vamos achar a curva. A área da tubulação, 0,00785 metros quadrados. Posso calcular a velocidade, que deu 1,27 metros por segundo, né? O 2ρ, então, é celeridade vezes a velocidade sobre a aceleração da gravidade e a altura manométrica. Acho 2,6. Então, vejam bem, já tenho o KB 2L sobre A e o 2ρ. É só entrar no gráfico. 0,50, volta. 0,50, vou até o 2,6, eu tenho que interpolar. Acho 90% de redução junto à bomba e deve aparecer agora a meio caminho da adutora, né? Exatamente. Achei 61% a meio caminho da adutora. 90% junto à bomba, 61% a meio caminho. Vamos pegar esses dados e levar lá para o perfil da adutora, né? Bom, já fiz a conta aí, o ΔH vezes o H0 junto à bomba. É só pegar o 0,9 que eu achei, vezes o 60, que é a altura manométrica. Achei 54 metros, que é o que vai baixar junto à bomba. E a meio caminho da adutora é o 0,61 que eu achei, vezes o 60, 36,6 metros a meio caminho da adutora. Pronto, outro. Com esses dados, né, baixa 54 junto à bomba e baixa 36 a meio caminho, eu marco, né, ali da bomba, a partir da linha de carga efetiva, baixei 54 metros e achei o ponto da linha vermelha junto à bomba. A meio caminho, eu baixei em relação à linha de carga efetiva 36,6 metros e achei o pontinho do meio da linha. Se eu juntar os dois, está aí a linha vermelha de baixo, que me dá envoltória das cargas transitórias mínimas. Para poder achar lá em cima, o que eu fiz? Peguei o tanto que baixou da linha... Ops, volta um. Aí. Baixei o tanto que baixou em relação à linha de carga efetiva. Baixou 55 metros. Jogo isso para cima e acho o ponto lá em cima, né? A meio caminho da adutora, a mesma coisa. Vejo quanto que baixou, e foi esse 36,6 menos 2,5 metros aí, e jogo lá para cima, né? 34,1 metros. Junto os três pontos, bomba, meio caminho
e reservatório, e acha a envoltória das cargas transitórias mínimas. Olha que bacana, né? Fácil achar essas linhas, é ou não é? Ok. Outra. Se eu quiser minimizar o golpe, vamos diminuir as velocidades. Vamos... Pode passar. Projetar adutoras com as menores extensões possíveis. Pode passar, Tiago. Evite adutoras com perfis excessivamente sinuosos. Vocês já entenderam, né? A minha adutora era sempre retinha, né? Aliás, era côncavo. Perfis côncavos em que a subida ocorresse em seu trecho final oferecem as menores possibilidades para a ocorrência de pressões negativas devidas ao golpe de Ariete, que eu mostrei para vocês. Ligue as bombas, mantendo fechados os registros instalados adiante delas, e só então abra-os lentamente. No desligamento, ao contrário, feche lentamente. Conjuntos de girantes com maior inércia possibilitam golpes menores. De modo geral, esses conjuntos são os de menor rotação, né? O pessoal adora. Conjunto com menor velocidade não faz barulho, faz menos barulho, né? Vocês já devem ter visto. Quando a gente entra no elevatório, que a bomba está rodando a 3.500, a bomba faz... Você tem que colocar protetor de ouvido. Quando você entra numa elevatória com 1.700 rotações por minuto, a bomba faz... Você pode até conversar lá dentro que não tem problema, né? Outro. Vamos aumentar essa adutora? Mas é a adutora de 1 km agora. Aquela lá era curtinha. O que é que acontece? Mantive os dados. A celeridade deu o mesmo valor, 1.198. A inércia, a potência parece que mudou, aumentou alguma coisinha. 0,06, fácil calcular a inércia. O KB foi a 0,99. O 2ρ foi a 1,19, porque a adutora aumentou de tamanho, né? A perda de carga. Sim, porque agora eu coloquei aí a altura geométrica, agora foi para 120, né? Então, o KB2L sobre A deu 1,65. Tá. Tenho, então, o KB2L sobre A, tenho 2ρ. Vamos consultar os gráficos. Quando eu consulto o gráfico, deu pau. 1,65 saiu da épura. Meu Deus, o que é que eu faço? Tinha um colega meu que falava que quando acontece isso, é o cão chupando manga. Não é, não. Vamos ver como é que a gente faz com a adutora grande, né? Pega o KB2L sobre A. Se ele fosse 0,25, se ele tivesse dado 0,25, é porque a adutora não teria 1 km, teria 151 metros. Se o KB2L sobre A fosse meio, é porque a adutora teria 302 metros. Se o KB2L sobre A desse 0,75, é porque a adutora tinha 454 metros. E se o KB desse 1, é porque ela tinha 605 metros. Não é isso? O que é que nós vamos fazer? Vamos consultar o gráfico. Quando é 0,25, deu 56% de redução. Vai lá. Então, nesse caso, 56% de redução, daria 72,8 metros de redução de carga junto à bomba. Com o KB2L sobre A igual a 0,50, bom, tá bom. Foram lá para o 0,25, cadê o 0,50? Seria o seguinte, passa um. Não, eu que faltou esse slide, então. 0,50. Cadê? Tá fora de ordem? Pula. Não. Este é com 50, né? O resultado com 50. Deu 69%, portanto, baixaria 89,7 metros junto à bomba. Vamos ver com 0. Agora com 75. Isso. Foi para 78. Aí baixaria 78%. Baixaria 101,4 metros. E se fosse 1? Com 55. Com 56. O 56 nós já vimos o primeirão. Nós já vimos o 25, o 50, o 75. Agora vamos ver o 1. Cadê o 1? Vou passar esse slide. Faltou ele, então? Volta 1. (25). Tá. Parece que foi trocado. Parece que faltou 1. Talvez ficou repetido, né? Parece que ficou repetido. Mas não tem problema, vocês estão vendo? Se vocês forem no 1 aí, vou lá no 2ρ igual a 1,2,
vai dar tipo 87%, né? Quase 90%, né? Quase 90%. Com 87%, eu vou ter 113,1 metros de redução de carga. Então, o que é que eu vou fazer? Dados esses comprimentos, vamos lá para outra figura. Pode passar. Tá. Isso aí está mostrando o que acontece se a adutora fosse curtinha, né? O K2L sobre A deu 0,25. Daria essa curva aí, ó, né? E se ela se desse meio, daria essa outra curva, né? Olha o que está acontecendo, ficando cada vez mais barriguda para baixo. 0,75, 1, né? Olha aí o que eu fui fazendo, gente. Eu fui colocando para cada situação as reduções correspondentes a cada comprimento. E obtive essa tendência da linha. Isso é como se fosse, então, a frente de onda das reduções de carga avançando ao longo da adutora. Mas eu só tenho até aí. O que eu vou fazer, então? Então, eu vou extrapolar. Passa aí. Passa mais um. Aí, ó, tá vendo? E eu consegui traçar essa linha rosa-choque, salmão, né? Salmão. Como é que eles estão falando agora? Olha, esqueci o nome. Eu pego essa figura e recorto ela em cartolina e manda lá para frente, né? Que é aquela curvinha do rosa mais claro. Tá certo? Aí eu estico ela na mão mesmo. Pego uma curva francesa, no meu tempo tinha curva francesa, né? E prolongo essa curva até ela atingir o reservatório. Tem um condicionante aí, menor do que o zero sobre G, não dá, né? Seria vocês lembram disso da primeira aula, o maior golpe que eu tenho é A o zero sobre G. Então, esse seria o meu limite à esquerda. Então, eu prolongo na mão. E achei aí, cadê? 120 metros, né? Que seja, né? Deu um pouquinho menor do que os 125 metros. Essa, então, passa a ser a minha linha de carga, a minha envoltória das cargas transitórias mínimas. Desse jeitinho daí. Bom, agora falta achar o que dá para cima. Dá para cima é só rebater, né? E eu estou chamando a atenção de vocês que a curva foi prolongada manualmente, que de A o zero sobre G é menor que isso, não dá, né? Foi prolongada manualmente. O ΔH igual a sobre G, o zero, não passaria de 155 metros. Aí na mão eu achei foi 120, né? 120 metros. Se eu tivesse achado 160 metros junto ao reservatório, truco, ladrão, menor que isso não dá, né? Eu teria que prolongar até achar, na pior das hipóteses, 155 metros de redução de carga. Entenderam? Vamos lá. Mais uma para nós. Tem outra, não? Aí, ó, tá aí a curva, então, a envoltória das cargas transitórias mínimas. E eu vou jogar isso para cima, tendo a linha de carga efetiva como base. Pode passar, Tiago. Exatamente. Que eu joguei para baixo, joguei para cima. E tenho aí o golpe que eu vou ter na adutora, né? A redução de cargas e o aumento de carga. Ok? Bom, e aí, gente, essa minha adutora feita, eu falei para vocês, está muito favorável, né? Nós temos que ver o que aconteceria se ela cortasse esse perfil. Isso aí nós vamos ver também, né? Se cortar o perfil. E podia ser que essa aumento de carga aí eu estou com 120, 220, 230 metros, mole para Sangoban, né? Mole para Sangoban. Qualquer cassete, 100 minutos, aguenta isso tranquilamente, aguentaria essa pancada. Como não teve redução de carga, essa adutora aí não me daria trabalho, não me traria preocupação. Ok? O que mais que nós temos? Bom, agora chegamos ao final e as perguntas. Que bom! Deu faltando 1 minuto para acabar. Graças a Deus. Né? Dá tempo para a gente responder algumas perguntas.
Se tiver alguma pergunta, vamos... Uhum. Sim, vale. O Claudinei Garcia, aqui o Claudinei Garcia perguntou, professor, o que vale para recalque de adutoras, teoricamente valeria para elevatórias de esgoto? Vale sim. Esgoto é água, né? 99,9% do esgoto é água, 0,1% é o que não é água, né? Então, é a mesma coisa. Ótimo. Agora, Renato Maximiano. Professor, o ábaco no meio do caminho considera as singularidades? Eu distribuo essas singularidades ao longo da tubulação. Nesse cálculo, eu não saio considerando singularidade ao meio do caminho, ao longo do caminho. Eu imagino que a perda de carga localizada está distribuída junto com a tubulação. Tá? O professor cortou o finalzinho que a perda de carga, não sei se para os demais cortou também. Eu vi a pergunta e ela sumiu, mas deu para captar. Quando é que eu posso tirar a válvula de retenção, né? Voltamos à próxima pergunta, então. Ramon Neres da Silva, boa tarde. Eu gostaria de saber o máximo recomendado para a extensão de uma linha de recalque, sem que eu precise inserir uma válvula de retenção, como o professor falou, e também isso se traria dano à bomba. Uhum. Esse comprimento máximo depende de cada casa. Há pouco tempo, por exemplo, eu fiz uma captação, um camarada chamado de capturação. Doutor, levar o senhor lá na capturação, o senhor quer ver? Eu me lembro, eu nunca fui numa capturação de água. Ele me mostrou lá, me levou na captação, ficou todo satisfeito. Que bacana, nunca tinha visto uma. Mas era o quê? Um recalque aí de 50 metros, né? 50 metros e 30 metros de desnível. Botava válvula de retenção e nada. Toda vez a gente enche a bomba submersa, né? Melhor não colocar nada, não deixa esvaziar, né? Então, em cada caso, viu, gente? Aí é discutível, caso a caso. Bom, o Matheus Gabin, a utilização de volante de inércia é uma boa opção para a redução dos golpes? Eu gosto muito de usar volante. Já usei muito, já especifiquei muito. Agora, ela é boa quando a adutora não é longa, porque ela tem que fazer com que a bomba pare de girar de repente, né? Pare de girar mais lentamente, e conforme a gente viu, aquela história do fechamento lento e fechamento rápido depende do comprimento da adutora. Quer dizer, quanto mais longa for a adutora, maior a inércia que eu tenho que colocar. E aí eu começo a criar problemas na partida do motor, né? O fabricante de motor elétrico vai ter que tomar cuidado, porque se a bomba não entrar em regime imediatamente, ela pode queimar, né? Vou ter que colocar capacitor de partida, vou ter que tomar uns cuidados especiais. E o pessoal da operação, de modo geral, não gosta muito de volante, não, né? Principalmente de volante pesado, porque fica difícil alinhar volante com o motor e com a bomba. Eles reclamam muito. Então, vamos dizer, eu já usei, na pior das hipóteses, um volante que tinha, acho que 2 vezes a inércia acho que uma vez usei 3, que é a inércia do motor. Tá? Mais que isso, eu nunca me atrevi a usar, não. Bom, agora o Nicolas. Gostaria de perguntar quando podemos utilizar este método de Parmakian com segurança e quando devemos usar o método das características. Olha, o método do Parmakian, quando eu dou esse curso presencial, eu costumo botar a turma para calcular através desse método e depois reproduzo o resultado utilizando o método das características, que é no computador, né? O método do Parmakian dá a favor da segurança. Com o método das características, eu consigo chegar a variações menores, né? De modo geral, quando o pessoal não tem o método das características, ou não sabe usar, ou não tem o método disponível, dá para calcular pelo Parmakian e ele funciona legal. O pessoal das companhias de saneamento,
para quem eu já dei esse curso, acharam ótimo, porque eles estão preocupados em saber se o consultor que fez o projeto através do método das características não chegou a conclusões erradas, né? Aí ele faz lá pelo método Parnay, o resultado está parecido, então está certo. Agora, se der um resultado escrito pelo método das características, é porque esse camarada não sabe usar o método das características, né? Está muito fácil hoje em dia você baixar na internet, principalmente o Aliev, né? Mas eu calculei pelo computador, calculou, mas calculou errado, porque você não soube usar. Quer dizer, no mínimo, esse método que a gente está vendo aqui, ele te dá sensibilidade para depois você avaliar se os seus resultados que você está obtendo pelas características fazem sentido. Tá? Mas, de modo geral, tem isso, né? O cliente, principalmente de companhia de saneamento, acho que até por força de norma, exige que você apresente o resultado pelo método das características. Se você tivesse feito o método Parnay, você ia achar praticamente os mesmos resultados. Um pouquinho a favor da segurança. Bom, aqui a gente termina essas perguntas. As perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas posteriormente e a gente enviará todas as perguntas por e-mail. Assim que finalizar essa apresentação, vocês receberão por e-mail também uma pesquisa de satisfação. E nessa pesquisa, além de vocês responderem se gostaram, ou até mesmo colocarem as suas sugestões de melhorias, porque é uma preocupação da Saint-Gobain a cada momento melhorar nossos PAN Academia Digital. Assim, você tem a oportunidade, então, de avaliar esta apresentação, caso você tenha gostado, e tem a oportunidade também de solicitar um certificado digital da sua participação neste evento. Então, caso vocês desejam receber o certificado, é através do e-mail que vocês vão receber. Podem visitar o nosso site, onde que já está disponível o nosso catálogo 2020, é a versão mais atualizada do nosso catálogo, onde contém todas as informações. A gente está sempre também à disposição de todos vocês que desejarem, em algum momento, ampliar um pouco mais de conhecimento da tubulação de ferro fundido. A gente pode fazer apresentações personalizadas para vocês e para cada empresa, e aí vocês podem contar com a nossa equipe. A nossa equipe é composta pela Renata, eu, a Letícia, o Daniel Pinto, o Gilberto Peron, o Daniel Calegaro e o Cláudio Aires. Para isso, vocês podem contar com a gente no que precisarem. Aqui, eu deixo o meu muito obrigado ao professor. Professor, muito obrigado pela essa excelente aula. Tivemos hoje a oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, e nós vamos ver como é que a gente faz para especificar um volante, viu, gente? O que acontece quando a envoltória das cargas transitórias intercepta o perfil da adutora. Isso tudo aí está nos próximos módulos que a gente vai ver. Ótimo. Então, quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco até agora, e já fazendo um convite para a nossa próxima transmissão, que chamaremos de parte 3. Contaremos com o professor também, com o Marcos Viana, para fazer mais uma aula com a gente, onde que ele vai falar dos dispositivos de proteção. Então, a gente vai ter mais uma oportunidade de estar aqui com o professor, sendo essa próxima apresentação, transmissão, no dia 15 de março. É válido lembrar que as inscrições anteriores, tanto da parte 1 e da parte 2, não valem para a parte 3. Por isso, os convidamos para visitar nosso site, onde tem a possibilidade de vocês se inscreverem para essa próxima aula. Pois, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença que estiveram. Professor, uma boa tarde para você e até a próxima. Até a próxima. Um prazer, gente. Igualmente.